ser humano, ele não foi criado para ter abundância. Nós temos que viver na escassez. Se você for fazer um paralelo na natureza, tudo é sazonal, concorda? Uhum. As frutas são sazonais, as espécies são sazonais. Você não tem tudo o ano inteiro na quantidade que você deseja. Os recursos da natureza são muito equilibrados. Existe um ciclo, né? Ora é isso, ora é aquilo. Nós, que nos consideramos muito maravilhosos e no topo da cadeia alimentar, fizemos o quê? Vamos ter tudo o tempo inteiro à nossa disposição. Então, temos aí a produção geneticamente modificada para aguentar essa ciranda econômica toda, e as pessoas acham que elas são muito bem-sucedidas porque podem comprar e pagar. Não deu certo. Então, você acha que você ter uma geladeira recheada de fruta tá bom para você? Não, mas fruta é saudável. Será mesmo? Será que fruta é saudável nessa quantidade toda? Seja bem-vinda a mais um episódio do Acordo com Elas. Eu, Tabata Santa Rosa, lidero mais de 20 empresas com relação a marketing, mas vim aqui hoje para falar sobre empoderamento feminino. No episódio de hoje, nossa convidada, Sônia Chigres, é isso mesmo, Gu? Isso. Falei certinho. Vai contar sobre a sua jornada, porque ela não é apenas uma cirurgiã dentista. Ela vai falar um pouco a respeito e eu vou ler a descrição. Mas antes disso, tenho que agradecer aos nossos apoiadores. Muito obrigada, Domina. Se você é de Atibaia e região, com certeza já conhece a Domina e ama os looks e marcas que ele oferece. Se você não é daqui da região, você pode acessar o site para fazer a sua compra online. E agradecer também a Judite Cosméticos. Se você quer empreender e ter cosméticos com a sua marca, essa é a sua chance. Procure a Judite Cosméticos para ter o seu produto. Bom, quero começar aqui com a descrição da nossa convidada, Sônia Chigres, cirurgiã dentista, especialista em saúde integrativa, modulação hormonal, sono. Seja muito bem-vinda, Sônia. Obrigada, um prazer imenso. Eu que agradeço, quero que você fale em detalhes, porque antes da gente começar a gravação eu falei para você que eu fiquei intrigada com a sua descrição da bio, né? Porque não foi uma descrição assim como a gente está acostumado a ver, só falando que é uma dentista, então a gente já vai entrar nisso. Só que antes disso eu tenho que fazer o bate-bola. São aquelas perguntinhas rápidas para você me responder com o que vier à mente, tudo bem? Combinado, tudo bem. O que você mais se arrepende de não ter feito? Quebrado um apartamento? Boa! Como gosta de passar os seus dias de folga? Relaxando na piscina. Muito bom. Até no frio? Até no frio. Gosto ao ar livre. Já comeu alimentos que passaram da data de validade? Não, nunca. Nunca. Não. Eu não como alimentos com rótulo. É bom, já temos aí um gancho para o nosso assunto. Sônia, vamos lá. Eu falei aqui, não sei se as pessoas entenderam. Isso eu nunca vi, sinceramente. Quando a gente fala de saúde integrativa, eu vejo hoje os médicos trazendo essa associação como especialista. E você, como cirurgiã dentista, me deixou muito intrigada. Fale mais sobre o assunto, por favor. Gostei muito dessa colocação, porque médicos, sim, e cirurgiões dentistas, não. Se a saúde é indivisível, se o corpo é indivisível e o adoecer é único, então não compete só ao médico ser integrativo. O cirurgião dentista também deve ter esse tipo de abordagem. Afinal de contas, quando uma parte do corpo adoece, o corpo todo adoece em conjunto. Então, citando um exemplo de hoje, por exemplo, o paciente chega na cadeira e eu pergunto: você dorme bem? Durmo. Com qual parâmetro? Você ronca? Ronco em qualquer posição. Então, eu fui buscar na minha especialidade, odontologia do sono, as respostas para esse tipo de situação, de circunstância. Quer dizer, a pessoa chega para mim e diz que dorme bem, ela ronca em qualquer posição, tem sobrepeso, tem bruxismo, tem apertamento e ela não sabe disso.
Ela não sabe que ela não está dentro de uma situação saudável. Quando que foi, assim, eu sei que já tem alguns anos, mas hoje eu digo que é muito mais corriqueiro a gente ouvir falar de cirurgiões especialistas em sono, certo? Cirurgiões dentistas. Aqui na nossa região eu sei que tem poucos, mas quando a gente faz, assim, aquela ampla pesquisa, a gente vê mais assuntos a respeito. Mas quando de fato foi visto o sono como uma especialidade para dentistas estarem tratando? Porque antes era uma coisa que era muito levada para a medicina, né? O problema que começa justamente é essa setorização da saúde, né? A medicina e a odontologia, na verdade, na minha opinião, são indivisíveis. E, na verdade, parece que há um distanciamento. Eu não sei se é questão cultural ou da parte da especialidade mesmo, dos cursos que parece que não querem Não querem, incluir, não há né? interesse nisso, né? O médico veterinário, ele é um veterinário. Não se separa uma parte do animal, né? Na medicina veterinária, o animal é tratado como um todo. Agora, nós temos que seccionar o corpo e cada um cuida de uma parte. Quando eu fiz psicologia, falaram que o psicólogo era o aluno que queria fazer medicina, que não conseguiu passar no vestibular, então ele fazia psicologia. Mas da odontologia falam a mesma coisa. Não conseguiu passar em medicina, foi ser dentista. São colocações realmente muito, muito medíocres. É de quem realmente não entende de seres humanos. Então, eu comecei nessa trajetória, eu sou dentista há 30 anos. A minha primeira especialidade foi na homeopatia, porque já naquela época eu já entendia que o corpo era um só. E a questão do tratamento ser sintomático, baseado apenas em sintomas, para mim era uma situação muito limitante, eu achava muito pouco aquilo. Então, eu fui fazer homeopatia, fiz acupuntura, fiz pediatria, fiz ortodontia, ortopedia dos maxilares. Então, assim, foi uma trajetória de estudos contínua. E cada vez que você estuda mais você sabe que está faltando alguma coisa. Eu não me encerrei numa especialidade única porque ela me dava poucos recursos. Fui caminhando, fiz harmonização facial, odontologia do sono, distúrbios da ATM, e cada vez mais eu precisava de mais recursos terapêuticos. Foi quando eu descobri a saúde integrativa. Ali eu achei todas as respostas. E o que é, na verdade, saúde integrativa? Estudo da fisiologia humana. É o manual de funcionamento do corpo. É seu modus operandi, como o corpo funciona. Se estudou tanto doenças, nós temos um cardápio imenso, né, de patologias e medicamentos, e parece que cada vez mais surgem novas patologias e rótulos. Tá bom, e como é que a gente faz, então, para devolver a normalidade, a saúde? Se perdeu esse conhecimento. Então, fomos voltar nos estudos, numa matéria básica de fisiologia humana, que não tem nada de básico, é altamente complexo, mas ali estão todas as respostas para todas as suas doenças. Qualquer coisa que você adoeceu, está descrito ali. Você acha que é cultural no nosso país fazer a procura apenas quando já de fato existe a doença? Com certeza. Com certeza, porque eu percebo que existe uma terceirização da responsabilidade de si mesmo. Então, você cuida muito bem do seu carro, né? Você tem um carro a gasolina, você não vai parar e vai pedir, põe um diesel para mim, por favor. Ah, não, mas seu carro só funciona a gasolina. Não, mas hoje eu tô afim de um diesel. Pode pôr um diesel aqui para mim, por favor? E por que a gente faz isso com a gente? Quer dizer, você entra num supermercado onde você tem aquelas prateleiras cheias de ração humana, que a cobase do ser humano são os supermercados, né? Onde está o alimento de verdade? Está na feira, está na natureza. Nutriente é uma coisa, comida processada é outra. E a partir daí começa, então, todo um processo de adoecimento lento, crônico e contínuo. Até que um belo dia seu corpo não aguenta mais e ele vai te dar sinais de que ele não te suporta. Ele não suporta mais suas escolhas. Isso interfere em todos os aspectos. Por exemplo, na odontologia eu acho que a primeira especialidade médica
que combate o uso do açúcar. Açúcar da cárie. Isso é o que você vê visivelmente, né? A destruição do elemento dentário. E o que ele faz por dentro de você, que você não vê, você acha que não acontece nada? Se o açúcar consegue destruir o tecido mais duro e mineralizado do corpo, o que ele não faz com o resto? Eu sigo um player de marketing que ele fala que a vida é um pouco de droga e um pouco de salada. Quando ele se refere à droga, ele fala do próprio álcool e do açúcar, pela questão, às vezes, de dependência que vai desencadeando e o mal que ele pode fazer, o açúcar, assim como o álcool também. Então, é de fato as pessoas não terem um entendimento ainda de que tudo em excesso faz mal. Veja bem, o que eu acho que o ser humano, ele não foi criado para ter abundância. Nós temos que viver na escassez. Se você for fazer um paralelo na natureza, tudo é sazonal, concorda? Uhum. As frutas são sazonais, as espécies são sazonais. Você não tem tudo o ano inteiro na quantidade que você deseja. Você não tem. Os recursos da natureza são muito equilibrados. Existe um ciclo, né? Ora é isso, ora é aquilo. Nós, que nos consideramos muito maravilhosos e no topo da cadeia alimentar, fizemos o quê? Vamos ter tudo o tempo inteiro à nossa disposição. Então, temos aí a produção, né, geneticamente modificada para aguentar esse processo, essa demanda, essa ciranda econômica toda, e as pessoas acham que elas serão muito bem-sucedidas, são muito bem-sucedidas porque podem comprar e pagar. Não deu certo. Então, você acha que você ter uma geladeira recheada de fruta tá bom para você? Não, mas fruta é saudável. Será mesmo? Será que fruta é saudável nessa quantidade toda? O que é fruta? Carboidrato e é frutose. Não existe nenhuma reação no corpo que utilize frutose. Nenhuma. Então você já comeu uma série de carboidratos desde a hora que você acorda, o leitinho, né? Porque somos mamíferos eternos? Também não entendo. O leite, ultraprocessado, o pão, glúten modificado, altamente inflamatório, um queijo que nem queijo ou cremes diversos, e uma fruta e suco de fruta. Que coisa pior que suco de fruta? E você colocou no copo uma quantidade imensa de frutose e jogou a fibra fora. Então você ainda fez um crime. Você separou a fibra do açúcar. Você ficou com o que no copo? Açúcar. E jogou a fibra que vai eliminar esse açúcar, você jogou no lixo. E ainda, dependendo da pessoa, vai lá e adoça mais um pouco, E né? adoça com adoçante, porque aí ela é fitness. Adoçante. Adoçante química. Tem árvore de adoçante em algum lugar? Tem pé de adoçante? Não tem. Então, tudo que tem rótulo não nos serve. Você conhece os ingredientes do adoçante, você já leu o rótulo. Para ler o rótulo. Você conhece metade do que está escrito? Não. Se você não conhece, você não pode pôr para dentro. Então, voltamos para o posto de gasolina. Seu carro maravilhoso é a gasolina ou álcool? O cara vem e te oferece um putz diesel. Não, mas esse diesel é turbinado, veio da lua. Vamos experimentar. Você vai colocar no seu carro? Não, você sabe que não vai dar certo. E por que com a gente não? A gente parte do princípio que se tá à venda é porque pode, né? Então, a gente parte do princípio que tem alguém cuidando da gente. É. Esse é o grande problema da humanidade. Você delegar a sua responsabilidade sobre si mesmo, sobre a sua integridade física, moral, emocional, para outra pessoa, ou uma entidade, ou um governo, ou um órgão, o que quer que seja. Então, alguém sabe mais de você sobre você mesmo? Alguém sabe o que faz bem a você melhor do que você? É que as pessoas, na verdade, não sabem nem o que faz bem a si mesmo, né? Justamente. Aí entra uma questão de autoconhecimento que ela é falha, para não dizer que às vezes é nula. Na verdade, eu acho que as pessoas, elas simplesmente abdicaram do desejo de pensar. O consumo tomou conta das pessoas. Consumir é maravilhoso. Eu falo que pensar dói. As pessoas olham pra minha cara e não entendem. Mas é de fato exatamente isso. Que se você for a fundo a respeito de várias situações, você se vê num ponto onde se coloca, tá bom, quem eu sou, o que eu represento,
o que eu preciso mudar eu estou falhando em tal coisa. As pessoas não fazem isso, vivem em piloto automático, é muito mais confortável. Veja bem, festinha de criança, né? Meus filhos eram pequenos, eles iam nas festinhas. Sônia, ela não tomou refrigerante, ela não quis bala, não quis o saquinho. Ah, não, mas ela não come mesmo, ela toma água. Mas água, ela é criança. Então, olha só, você passa a infância inteira enfiando açúcar nos seus filhos. Porque eles só conhecem açúcar porque você trouxe, né? É lindo, tá no mercado, aquelas embalagens coloridíssimas, as propagandas e tudo mais, e todo mundo come, só o seu não vai comer. Então você traz para casa, você já sequestrou o paladar do seu filho, colocando os alimentos hiperpalatáveis, e aí a criança vai ao dentista, o dentista fala: olha o consumo de açúcar, mas ele se limita ao órgão dentário. E todo o resto? E todo o transtorno que esse açúcar vai causar ao longo da vida dessa criança? Então parece que é muito pequeno falar de cárie porque parece que o dente ele é descartável. Afinal de contas, temos 32, se você perder um, tem problema? Aí põe um implante e tá tudo certo. Não é essa odontologia que eu promovo. Para mim, você nasce com 32 e você morre com 32 dentes. Os dentes e a boca são a porta de entrada para todos os males do seu corpo. Então, aquela máxima saúde começa pela boca? É verdade. A saúde começa ou termina pela boca. Então, quando você absorve esses componentes químicos todos que você não conhece, você não está dando espaço para que seu corpo se nutra verdadeiramente. E o impacto na saúde é imenso. Então, quando você vai buscar, por exemplo, uma questão de o que é odontologia do sono? É o tratamento do ronco e da apneia, das parafunções noturnas, bruxismo, apertamento. Isso é odontologia do sono. Mas como se trata isso? Colocando um aparelho? Sem menosprezar o aparelho e sem menosprezar o tratamento clássico. Mas isso é tratar sintoma. E quando você trata sintoma, você casa o paciente com determinado dispositivo intrabucal que ele não foi feito para usar para sempre. Quem é que quer usar um dispositivo intrabucal para sempre? E aí a culpa recai sobre o paciente. Você não usou, você não se adaptou, você não consegue, mas caramba, é horrível dormir com aquilo. Mas se você fizer o caminho contrário do adoecimento, o que levou essa pessoa a roncar? Quer dizer que é natural? Você envelhece e você ronca? É isso? Então, a gente precisa buscar entender o que acontece no processo do envelhecimento. Antes da gente buscar, então, o que acontece nesse processo, o que é dormir bem? Como é que a pessoa ela vai ter o entendimento se ela dorme bem ou não? Eu desenvolvi alguns questionários que eu vou começar a fazer esse levantamento para saber até que ponto as pessoas entendem o que é isso ou não. Porque, veja bem, dormir... equivocadamente, as pessoas acham que nada acontece durante uma noite de sono. Eu só descanso. Na verdade, não é isso. Na verdade, durante o sono, vários eventos metabólicos e fisiológicos acontecem. O verdadeiro detox, porque não existe suco detox, tá? O verdadeiro detox, a verdadeira reparação tecidual acontece em várias fases do sono, que é se a pessoa tiver uma noite inteira de sono. Mas a pessoa levanta para beber água, a pessoa levanta para ir ao banheiro, a pessoa, de repente, sonha demais, tem pesadelos, tem terror noturno, síndrome das pernas inquietas, tem tantas alterações de sono que é para ela que vive isso é normal. Tem gente que senta na cama e fala, tem gente que anda dormindo. E para ela tá normal, ela acorda no dia seguinte. Será que ela acordou realmente descansada? Foi um sono reparador? Quantas pessoas você conhece que realmente acordam felizes e reparadas de manhã? Se a gente for pensar na nossa própria rotina, não são todas as manhãs que a gente acorda assim. Por quê? Aí, hoje mesmo eu falei pro meu marido de manhã, eu falei, nossa, essa noite eu dormi muito bem. Tive uma sensação de que dormi tranquilamente. De que fez uma reparação completa, né? E porque tem o noites... sono deve ser reparador, né? E tem noites que não são assim. Eu já acordo muito para ir no banheiro. Normal, eu fiz uma cirurgia na minha bexiga, diminuí, então dependendo da quantidade de líquido que eu tomo à noite,
à noite, 2 a 3 vezes eu acordo para ir ao banheiro. Isso já é um grande problema. Por quê? Que é um normal na minha vida, entende? Sim. Quando eu não acordo, eu falo, nossa, que estranho. Sim, porque veja bem, para você cumprir um ciclo de sono, você precisa de 1h30 de sono ininterrupto. Para você cumprir todas as fases do sono. E você tem que repetir esse ciclo por umas 4 vezes por noite. Então, pelo menos umas 6 horas, no mínimo, você deveria ter de sono, no mínimo, para você cumprir esse ritual todo e todos os eventos acontecerem e você acordar plena no dia seguinte. Mas como é que você vai ter uma boa noite de sono se você jantou muito próximo da hora de dormir, por exemplo? Eu já sei que jantar e deitar para mim é um crime. Para você e para a humanidade. Que o pessoal às vezes fala, vou jantar 9 e pouco da noite, 10 horas, tô na cama. Gente, pra mim isso é péssimo. Eu gosto de jantar 6, 7 horas. Isso. Pra ir dormir 10 e meia, 11 horas. Isso. Tipo, tá quase me dando fome. Não é nem fome, né? Aquela vontade de beliscar. É o excesso que você falou que a gente tá acostumado. Aí eu vou dormir, aí eu durmo melhor. Agora, aquele negócio, comeu, morreu, dormiu, pelo amor de Deus, não é uma noite boa. Não, não é. Porque o sono, na verdade, para ele acontecer, não pode estar acontecendo mais nada. Então, se você está num processo de digestão, como que você vai dormir e fazer todas as reparações teciduais, todos os eventos metabólicos, se você está digerindo? Então, assim, a gente tem uma ideia muito equivocada que o corpo é multifunção. Ele faz tudo ao mesmo tempo. Não. Como que é na natureza? Os animais se alimentam até uma determinada hora e vão dormir, né? A não ser aqueles de hábito noturno, mas também de dia eles não comem. Eles vão comer à noite, caçam à noite, e é isso. Agora, a gente passar o dia inteiro comendo. O nosso tubo digestivo está sempre congestionado. É a marginal do Tietê eterna. Sempre. Sempre com fluxo, sempre com fluxo. Quando que você está vazio? Nunca. Como que você vai dormir bem? Com toda essa irrigação sanguínea, todos esses eventos acontecendo para você transformar um alimento sólido em nutriente, se é que no final do processo o seu corpo vai achar algum nutriente ali no que você comeu, né? E vai que você comeu um prato de comeu um hambúrguer, comeu um hambúrguer e foi dormir. E aí ele tá procurando nutriente, ele fez isso para fazer a digestão e no final, cadê? Luta em glória. Vamos começar tudo de novo, porque essa louca aí já comeu um monte de coisa que a gente não acha que a gente precisa. E aí o que acontece? Você não se nutre, você tem fome. Você tem fome, você parte para comer de novo. Tem gente que acorda à noite para comer e acha que é normal. Ah, mas eu tenho fome. Ah, mas eu tenho sede. Não pode ser. A noite foi feita para dormir, ponto final. E aí vem todos os distúrbios, todos os transtornos. E você quer tratar o paciente de que jeito? Colocando um aparelho? Somente? Claro que por um momento você precisa colocar esse dispositivo, porque muitas vezes a pessoa tem dor, tem cefaleia, tem desconfortos, tem transtornos de coluna, tem uma série de sintomas físicos em decorrência desses distúrbios mandibulares, esses excessos de função mandibular que acontecem durante o sono. Mas e aí? Agora fez sentido para mim essa questão da saúde integrativa na parte... É uma costura, né? Uma coxa de retalhos, né? Se eu não entender como funciona o meu paciente, que tipo de tratamento eu posso dar para ele? E eles sempre trazem a verdade para você Não. ou é com o tempo? Não, não. A primeira consulta, ele vem com uma determinada queixa, mas ele nem sabe todos os problemas que ele tem, que ele traz com ele, que ele nem sabia. Hoje foi assim, um casal. Eles vieram com uma determinada queixa muito pequena em relação à imensidão de problemas que eles estão mergulhados. Então, a primeira consulta, ela é educativa. E eu acho que essa é a grande e nobre missão que todo profissional de saúde precisa oferecer para aquele ser humano sentado ali na sua frente. Ele desconhece, ele não sabe. Então você precisa mostrar para ele, para que ele possa se identificar, se reconhecer, saber o que é normal do que não é normal. E aí trazer novas situações, se explicar melhor, porque a primeira consulta, as perguntas, eu começo com um determinado padrão de pergunta, daqui a pouco a gente
fluiu para um outro lado, porque ele não tem a menor ideia do que ele está me respondendo. Porque o que eu vejo na boca não corresponde ao que ele está me contando. Então, ele apresenta uma destruição dentária imensa, que hoje nós chamamos de lesão dentária não cariosa, que é, assim, a epidemia desse século. Por quê? Você recebe pacientes com destruições coronárias imensas, que não é por cárie. Porque as pessoas estão em apertamento dentário contínuo. E aí a gente sai um pouco da odontologia do sono e passa por uma questão comportamental. Então, o meu lema é saúde e comportamento. Até uma brincadeira com o meu nome, Sônia Chigres, SC, saúde e comportamento. Porque o comportamento define o seu estado de saúde ou doença. Então, o excesso de estresse, o excesso de consumo de conteúdo, de informação, nós nunca tivemos tanta informação à disposição em tão pouco espaço de tempo, né? Você, numa corrida de celular, quantos frames, quantas visualizações você vê sem absorver nada, mas o seu cérebro está processando quanto de informação, e isso gera uma alteração bioquímica no cérebro e te leva a um estado de alerta sem você se dar conta. Quando você se der conta, depois que eu conto isso para a pessoa, tô falando muito conta, a pessoa está em eterno apertamento. Se eu pergunto para a pessoa assim, aonde estão seus dentes agora? Lá, tô com o dente, com a boca fechada. Falei, então, mas e se eu te contar que os dentes não se encostam a hora nenhuma do dia? Não, não. O dente só vai se encostar no momento da mastigação. Se você passa o dia assim, você está em apertamento. E aí você acionou um sistema de luta e fuga, liberação de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então, teu corpo inteiro está preparado para uma tragédia. Pode acontecer qualquer coisa. Ele está preparado para isso. Mas não está vindo nada. Mas qual que é o estímulo nocivo? Excesso de informação, excesso de preocupação, excesso de afazeres, se perder na rota do dia, não conseguir eleger as prioridades, não olhar para o lado emocional, para o lado espiritual. Então, sem essa tríade, né? Corpo, mente, espírito, você também não tem saúde. Então, o que é saúde integrativa? É só corpo? É só suplementação? É só hormônio? É só menopausa, andropausa? Não, isso também faz parte. Mas é muito mais complexo do que isso. Então, os pilares da longevidade saudável envolvem desde a alimentação, antes da alimentação, respiração, as pessoas não respiram direito, alimentação, prática de uma atividade física adequada, gerenciamento das emoções, gerenciamento do sono. E aí sim você tem os pilares para uma longevidade saudável, uma vida sem medicamentos. Parece complexo, mas é muito simples. É porque nós deixamos o básico de lado. Passamos a viver uma vida que não nos pertence. Caramba, que aula! Você que está nos acompanhando aí, aproveita, já deixa o seu like, por gentileza. E se você não é inscrito ainda no acordo, por favor, já se inscreve. Mas tudo indica que o seguinte, se você ainda não tem um profissional, cirurgião dentista para te atender, tá simples, é só você pegar aqui, ó, já passou aí o GC da Sônia para você ir até ela e ficar assim hipnotizado com o atendimento e entendimento que ela pode fornecer para você, né? Eu costumo brincar que quando eu solicito os exames, aliás, isso é uma outra polêmica, né? Porque dentro do meu protocolo de consulta, eu solicito exames laboratoriais para os meus pacientes. As pessoas acham muito estranho, né? Mas por que um dentista precisa ver exames? Pelo que eu saiba, a boca não vem sozinha no meu consultório, senta uma pessoa inteira. Senão a gente mandava só a boca lá e pegava depois. Olha, vou deixar isso aqui, se dá uma arrumadinha, depois eu venho buscar. Eu preciso entender quem é você, que nem você sabe. Então, eu costumo brincar que é como se fosse um jogo de búzios. Eu vou dizer para você o que vai acontecer com você amanhã. Então, é entender e aprender a ler.
a linguagem das células. O seu corpo fala com você diariamente, frequentemente. Todos os sintomas é a linguagem que ele encontra para te dizer: não estou bem. Não, você não está me tratando bem. Quando eu sento e leio um exame, eu posso traduzir para você aquilo que você está vivendo nesse momento bioquimicamente. Você atribui a não conduta de todos os parceiros, né, profissionais da área, de ter essa de solicitar exames, porque eles não fizeram essa busca de especializações como você fez, para fazer a saúde integrativa? Nós somos mal treinados. Eu já fui muito mal treinada. A gente recebe um pacote que faz com que você pertença a um determinado sistema. Então, vou falar da odontologia. O dentista tem que vender material odontológico. Nós somos vendedores de materiais odontológicos. Nós temos que colocar materiais no paciente. Obviamente, tem suas indicações. Claro que tem. Não estou aqui para denegrir nenhum tipo de tratamento, não se trata disso, mas não é só isso. Você é muito mais do que um vendedor de materiais. Então, na medicina, você tem que vender medicamento. Você é premiado, inclusive, aí fica até uma coisa bem desleal, porque o médico ele ganha para prescrever e o dentista não ganha para colocar os materiais. Então, né, também tem esse lapso aí. Quando você faz parte desse sistema, que é mercadológico, interessa para alguém que você tenha saúde? Não. Não. Com certeza não. Você não vai consumir medicamento, você não vai consumir exames de imagem, você não vai consumir plano de saúde, que eu não sei onde está a saúde do plano de saúde, mas ok, chama-se plano de saúde. Então, aí a gente volta para o interessa início. quem, né? A gente volta para o início da nossa conversa, né? Do piloto automático. Então, você é mais um, a sua queixa é tal coisa, eu vou colocar tal item, o valor é isso. No final do mês, eu preciso ainda ter mais X atendimentos, que a minha conta para fechar é tanto. Isso. Preciso de mais X pacientes com tantas queixas, então meu foco é esse, acabou, fechou a conta, é isso. Isso. É isso. É atender a demanda. Isso. Apenas E o seu diploma, como número. seu diploma te garante que você possa fazer assim. Você foi treinado para isso, então eu não critico. Infelizmente, o sistema é assim. Você sempre pensou dessa forma ou você acha que não? Sempre, porque a minha primeira especialidade que eu fui buscar quando saí da faculdade, menina ainda com 23 anos, foi homeopatia. Olha o que a homeopatia já viveu. Se chamava de charlatanismo. A homeopatia não era bem vista. Nunca. Por quê? Vai de encontro aos interesses econômicos. Quem que vai ficar? Que laboratório que vai ficar feliz rico com homeopatia? Se bem que existem grandes laboratórios, mas incomparável ao império, né, das indústrias farmacêuticas, que na verdade eu acho que é um plano muito perfeito. Algumas pessoas vão falar assim: ai, Sônia, você vem aí com a teoria da conspiração. Eu falo, gente, mas é assim, você foi treinado para comer de 3 em 3 horas. Produtos hiperpalatáveis e calóricos. Você adoece. Aí você entra no sistema. Vai consumir medicamentos, você vai ficar doente, mas um doente feliz e controlado. Olha, tem esse aqui, esse cardápio de medicamentos para você. Aí você vai ficar bem, mas um medicamento leva você daqui a pouco a ter que tomar mais um, porque aí estragou uma outra coisinha, mas tudo bem, eu tenho um outro aqui que vai anular o efeito desse primeiro. E aí você começa com um, daqui a pouco você está tomando 10 medicamentos. E os seus sintomas, você não sabe nem mais como começou o seu problema. Por onde começou? Mas as pessoas acham que é normal envelhecer e adoecer. Esse binômio não é verdade. E outra coisa muito interessante é que as pessoas atribuem o seu adoecimento à sua genética. Quer dizer, então, que você está condenado a ter um processo de adoecimento familiar? Porque sua mãe era diabética cardíaca, você será? Não, eu estou aqui, prova viva de que isso não é verdade. Porque a minha genética é a pior possível, os meus antepassados, meus pais, têm toda sorte de doenças que você puder imaginar, e eu não tenho nenhuma. Eu tenho 56 anos e não tomo medicamento nenhum, nem nunca tomei. Então, são escolhas, mas isso eu fui descobrir há 10 anos atrás.
dos meus 30 anos de profissão, há 10 anos eu venho estudando sobre isso. Então, durante 20 anos, eu também cometi atrocidades. Era o que eu sabia e era o que eu achava, mas comecei a esbarrar em coisas que não se resolviam. E aquilo me incomodava muito, porque eu achava, eu vi o tamanho da minha limitação. Eu falava, caramba, eu estou enxugando gelo, eu não saio disso, e a pessoa também não melhora. Tem que ter uma outra saída. E a saída está na fisiologia humana, o manual de funcionamento do corpo, escrito por Deus. Foi Deus que escreveu isso. Não fomos nós. Nós só traduzimos isso tudo. Mas é um estudo contínuo, e frenético, e frequente, e apaixonante. Pensando bem no que você falou, dá para enxergar essa cadeia, né, de consumo sendo criada, né? Sim, sim. Porque ao tempo todo nós estamos recebendo o estímulo de que você precisa comer mais, que você precisa, se faz uma atividade física, ter algum tipo de suplementação da parte. Sim. Como é que seria o nome? Proteica, você diz? Sim, mas a suplementação feita em cápsula. Manipulada. Isso. Você precisa disso. Aí você precisa se precaver tomando algum tipo de hormônio por conta do envelhecimento. Você precisa daí tomar algum remédio para isso, para aquilo que não é remédio, é droga. Mas enfim, a gente vê que vive esse ciclo e tá tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Porque você Todo mundo aceita. porque você tá ali vivendo a sua vida de tipo, vou correr atrás das minhas contas, vou viver, vou criar meus filhos, então isso é normal e tá super aceitável, né? Sim, tá super aceitável. Agora, se a gente parar para pensar a quantidade de síndromes, e as crianças principalmente, né? Nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de crianças sindrômicas e rotuladas como hoje. O que é que está dando errado? Por que isso não acontecia antes e hoje as crianças e os professores e toda essa dinâmica escolar está tudo tão complexo? Tem alguma coisa que não está funcionando bem. Então a gente pensa no falta de exposição ao sol e a brincadeira. A criança está mergulhada na tecnologia, então ela não tem consciência corporal, ela não está exposta ao meio ambiente, ao sol, à produção adequada de vitamina D, ela está com protetor solar o tempo inteiro. Então ela já começa, ela está comendo ultraprocessados, bolachinhas e biscoitinhos e iogurtinhos e balinhas e tudo que a criança quer ela tem, porque nunca se teve tanto em todas as camadas da população. Nunca se teve tanto. Está dando certo? Não. Não está dando certo, porque a gente está vendo síndromes e patologias e rótulos e nomes acontecendo o tempo inteiro. Então, algo deu muito errado. Muito errado. Muito errado. E na minha especialidade odontológica, além da odontologia do sono, a ortodontia e a ortopedia dos maxilares, que é a parte da odontologia que faz a correção dos dentes. Não tem uma criança que não precisa usar aparelho. Quer dizer que nós estamos com uma alteração, então, né? Genética, é isso? Estamos atravessando uma alteração genética. A questão dos aparelhos, ela demonstra a nossa falência como sociedade. Nós não sabemos comer e não sabemos introduzir os alimentos aos nossos filhos. Então, não tem um profissional que te oriente a saída da amamentação para o momento da introdução do alimento, como fazer e o que oferecer para que essa criança mastigue, aceite o alimento e possa, então, estimular o crescimento dos ossos da face. Porque os ossos da face são os únicos ossos no corpo que só crescem mediante estímulo. A sua perna vai ter o seu tamanho genético, o seu braço, sua estatura, mas não os ossos da face. Complexo facial, bucofacial, ele só cresce mediante estímulo mastigatório, respiratório. Então, se você não tem uma respiração nasal, você não faz crescimento. Se você não tem uma mastigação efetiva e bilateral, você não faz crescimento. O que acontece? A criança tem uma boca desse tamanho e um dente desse tamanho. Ai, porque o dente do meu marido com a boca da minha mãe... Não, gente. Não. Não.
Vamos pegar um episódio e a gente fazer de perguntas e respostas e a gente atrelar, se você me permitir, até trazer uma pediatra, alguma coisa assim pra gente Ai, será ótimo. fazer essas associações e, de repente, até defender alguma coisa relacionada ao teu modo de pensar com relação a isso, ela também, e a gente abrir essa caixinha de perguntas aí para Eu os acho nossos... maravilhoso. Acho maravilhoso. Cada um vai poder apresentar aquilo que A acredita. queixa, É. exatamente. Porque eu acho que tá faltando esse estímulo de pensar e, de repente, alguém trazer alguma alternativa com o qual, por mais que você não concorde hoje, você fique com aquilo para, de repente, ir buscar mais informações a respeito e ler sobre, para daí sim você ser muito mais assertivo no seu posicionamento com relação ao que você acha, né? Sim, eu digo sempre, a mãe ela tem um sininho interno. E parece que caiu de moda ouvir o sininho. Então, Tá no modo silencioso. tá no modo avião. Esse sininho, as novas mães parece que não acessam. Porque o medo de errar é tão grande, que precisa seguir alguma coisa já muito pré-determinada. Então, e o efeito manada? Se todo mundo faz uma determinada coisa, vamos fazer todos aquela coisa. Então, se a gente errar todo mundo. Igual aquele na savana, né? Um gnu pula todo mundo. Exato. E aí? Eu acho que a gente precisa despertar a consciência Aí das vira pessoas. esse caos. Estamos no Esse caos que as pessoas ainda fazem assim e não enxergam. Mas o medo de errar é muito grande. Mas a pessoa, o que ela atribui ao acerto, sendo que ela não teve a tentativa, o erro, para saber que ela acertou, né? Na verdade, você só acerta depois que você errou. Não tem outra forma. Então, você achar que está acertando é um equívoco, na verdade. Você pode estar perpetuando um erro e você não está reconhecendo. Ou o que é errado para você pode ser certo para mim. Em determinados aspectos. Na interpretação aí de cada um, pode acontecer. Aspectos. Em fisiologia, não. Não, sim. Em fisiologia humana, não. Porque o nosso manual de funcionamento não aceita... não aceita, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora. Não aceita improviso. Não pode improvisar. Você até pode desviar. Você vai pagar a conta. A conta vai chegar, não tenha dúvida nenhuma disso. Então, você vai dizer para mim, então o que a gente pode comer, né? Nós somos basicamente carnívoros. Os vegetais são opcionais e recreativos. Porque a biodisponibilidade, por exemplo, do ferro que tem no feijão, você tem que comer uma sala de feijão para você poder absorver esse ferro todo. Onde você encontra, por exemplo, na carne. Numa forma biodisponível muito mais adequada para ser absorvida. Então, a gente acaba complicando muito a alimentação, principalmente nós ocidentais. Complicamos muito, porque o medo da criança não comer é imenso. Eu acho que ainda é falta de compreensão a respeito. Com certeza. Não só falta de compreensão, mas essa lavagem cerebral de que comprar o alimento da marca X é maravilhoso. E nosso tempo está terminando, mas eu acho que ainda volta também, foi o que você falou, a informação está aí o tempo todo, mas as pessoas de fato querem entender a respeito de alguma coisa. Isso tem a ver com a retirada de alguns véus, né? Você enxerga uma realidade com um determinado filtro, com uma determinada lente. A partir do seu processo evolutivo como ser humano, é sua missão ir removendo essas lentes. Se você opta por ver a vida apenas sob uma lente, realmente vai ficar um pouco limitado o seu processo. Agora, se você abrir a sua mente para várias possibilidades e comparar as opções que você tem e se permitir verificar os resultados colhidos com novas escolhas, você pode colocar novas lentes.
Vamos colocar novas lentes. Você volta aqui. Se não for no formato do Acordo com Elas, a gente faz esse estilo debate. Ai, vai ser muito bacana. Levanta antes a questão das pessoas para trazerem as dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser muito desbravador aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Tomara. Eu quero te agradecer. Obrigada. Se você quiser aproveitar, falar do seu Instagram, alguma coisa, o tempo agora é todo seu. Meu Instagram, @doutora Sônia Chigres. Sou cirurgiã dentista, uma nova abordagem na odontologia, saúde integrativa, o indivíduo indivisível. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Se você chegou aqui, não esquece, por gentileza, de deixar o seu like, tá bom? Se inscreve no nosso canal. Quero agradecer nossos apoiadores, não só Judite Cosméticos, mas também a Domina, que caprichou no meu look. E que o Acordo com Elas está em busca de apoiadores. Então, se você quiser saber mais a respeito para ter a sua marca, a sua empresa apoiando conversas maravilhosas como a de hoje, fique à vontade, fale com a gente. Obrigada, Sônia, mais uma vez. Obrigada, pessoal, e até o próximo Acordo com Elas. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @oacordopodcast. Tchau, tchau.